Trilhas da Democracia de hoje entrevista o professor da Universidade de Brasília, cientista político, Luiz Felipe Miguel. Luiz Felipe, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia. Eu gostaria de te convidar nesse programa de hoje a fazer um balanço dos atos realizados no sábado passado, dia 2 de outubro. E queria te pedir que, nesse balanço, você levasse em consideração tanto os conteúdos das manifestações, ou seja, até que ponto os atos representam um fora Bolsonaro e até que ponto já representam um Lula 2022, e também a forma adotada nesses atos, né? Que, pelo menos no Recife, onde eu participei, são desfiles que, no final das contas, não desaguam num, num momento de falas. Então, a impressão é de uma dispersão em que os que participaram não sabem muito bem o passo posterior a ser dado, a direção a ser dada. Então, eu gostaria que você, por favor, fizesse esse balanço. Ok, Marco, em primeiro lugar, agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui conversando com você. Eu acredito que os atos do dia 2 de outubro, pelo Brasil afora, eles foram atos importantes, eles tiveram uma determinada capacidade de mobilização, mas, evidentemente, eles não tiveram o poder ou a capacidade de avançar, de fato, a pauta da retirada do Bolsonaro do poder. Certo? Eu acho que isso é o primeiro, a gente tem que reconhecer isso com clareza, inclusive para a gente não alimentar ilusões sobre a força do nosso próprio campo. Tá? Nós estamos com dificuldade de mobilização, tá? Nós estamos colocando na rua pouca gente em relação ao número que seria necessário para sacudir o marasmo de uma política brasileira que, em relação ao Bolsonaro, é leniente com qualquer coisa. Né? Isso é um elemento que a gente tem que colocar centralmente na nossa análise. As nossas instituições, elas toleram do Bolsonaro e do bolsonarismo coisas que de governantes da centro-esquerda não seria jamais permitido, nem se sonharia com algo em relação a isso. Quer dizer, nós temos um governo que comete crime de responsabilidade dia sim, dia também, e o que se vê são gestos para apaziguar, para conseguir composições, para acalmar, e jamais o que seria necessário, que é avançar para retirar do cargo alguém que, obviamente, não tem condições de estar lá. Isso é um fato, quer dizer, não podemos acreditar que o Supremo, e muito menos o Congresso Nacional, vão se mover, a não ser que exista um clamor nacional muito forte, e isso nós não estamos conseguindo produzir. Embora a ampla maioria da população hoje perceba que o governo Bolsonaro é desastroso, a avaliação do governo cai a cada pesquisa que é feita, é um governo que, de fato, é catastrófico na economia, na gestão da crise sanitária, na relação com os direitos, em tudo, mas a gente não está conseguindo colocar na rua, e isso a gente tem que pensar o porquê. Certo? Eu acho que, é claro, a pandemia atrapalha, o isolamento social atrapalha, mas existe uma falta de capacidade de mobilização, o campo popular perdeu capacidade de mobilização ao longo das últimas décadas. Tá? A gente vê aí o florescimento de formas de militância muito acomodadas, a gente vê um decréscimo da força de organizações coletivas, a gente vê uma espinha dorsal da mobilização popular, que é o movimento sindical, muito incapaz de reação nesse momento. Então, o balanço tem que centralmente colocar isso, quer dizer, não houve
no dia 2 de outubro, como alguns sonhávamos, a virada que mostra, de fato, um fora Bolsonaro com uma ressonância popular massiva. Tá? Existe uma insatisfação com o governo Bolsonaro, existe hoje, no momento, até um apoio crescente à ideia de retirada dele da presidência da República, mas isso não está se traduzindo nas ruas. Está se traduzindo muito insuficientemente nas ruas. Você perguntou, Marcos, sobre a questão se é um fora Bolsonaro ou é um Lula 2022. Esse é, de fato, um complicador. Tá? Eu vejo, inclusive, pessoas à esquerda, muitas vezes condenando o Lula por não ter ido nas manifestações, mas é uma situação complicada porque nós temos hoje, claramente, um único candidato que encarna a oposição ao Bolsonaro, certo? Que é o Lula. Quer dizer, hoje a tendência é que a centro-esquerda se reúna em torno da candidatura do Lula, mas, ao mesmo tempo, o que se deseja é que esses movimentos que têm como alvo o impeachment do Bolsonaro, eles sejam mais amplos do que o apoio à candidatura do Lula e incorporem esses trânsfugas aí da direita que apoiaram o Bolsonaro menos ou mais envergonhadamente em 2018, mas que hoje entendem que ele não pode permanecer no governo. Como é que se faz isso? É difícil, porque, evidentemente, a massa que vai estar presente na rua vai estar, em grande medida, alinhada à candidatura do Lula. Como é que a gente constrói isso? Eu acho que não ficou claro que não se conseguiu construir isso. Teve episódios localizados, infelizes, como a vai ao Ciro Gomes, em São Paulo, que é uma manifestação de sectarismo, de grupos minoritários, mas a questão principal não é essa. Certo? Eu acredito, inclusive, que existe maturidade política suficiente, que a maior parte das pessoas que estavam na rua, a esmagadora maioria das pessoas que estavam na rua, estava disposta a aceitar a presença de lideranças políticas com posições muito diversas, tá? Porque o fora Bolsonaro é uma pauta absolutamente pontual. Tá? Nós podemos coincidir no fora Bolsonaro hoje com um político como o João Dória, por exemplo, embora discordemos de todo o resto. Na verdade, o esforço é para fazer com que esses políticos da direita eles tenham um comprometimento mais real com o fora Bolsonaro, não seja fora Bolsonaro meia boca, que a gente vê em alguns políticos, por exemplo, do PSDB, do MBL, etc., que é um fora Bolsonaro que pode ser que em 2022, no segundo turno, seja Bolsonaro de novo. A gente tem que comprometer essas pessoas com essa pauta. E por que eu acho que comprometer com essa pauta é importante? Eu acho que comprometer com essa pauta é importante porque não se trata simplesmente de derrotar o Bolsonaro nas urnas. Se trata de marcar que esse tipo de comportamento político criminoso do Bolsonaro não é aceitável no regime político que a gente quer construir. Tá? Não é simplesmente que o Bolsonaro tem que ser derrotado, é que o Brasil tem que mostrar que não é aceitável fazer política desse jeito. Então, a retirada do Bolsonaro não é simplesmente afastar a possibilidade dele permanecer mais tempo no poder, é dar uma indicação de que se a gente está querendo reconstruir a democracia no Brasil, a gente vai ter determinadas fronteiras dentro das quais a disputa política pode acontecer. Ela não pode acontecer com base na intimidação, com base no golpismo, com base na produção industrial de mentiras. Então, por isso que o fora Bolsonaro é importante, independentemente das outras pautas. Tá? Porque tem gente à esquerda que diz, não, porque a política neoliberal... Sim, a política neoliberal é um problema, nós temos que enfrentá-la. Mas o bolsonarismo vai além disso. O bolsonarismo é uma impossibilidade de diálogo político, uma impossibilidade de aceitação da divergência política, portanto, uma impossibilidade de qualquer caminho democrático. Então, teria que encontrar essas pessoas. Não basta a gente ter manifestações que apontem para 2022. Seria necessário ter manifestações que apontam a construção gradativa de um consenso de que o bolsonarismo está fora do espaço politicamente aceitável. Tá?
só se você me deixa só para falar uma outra coisa a respeito do que você pontou, que eu acho que é importantíssimo. São manifestações despolitizadas. Tá? Como você acrescentou seu comentário, que eu concordo perfeitamente. Quer dizer, a gente hoje vê manifestações que basicamente são passeatas com carros de som em que são reproduzidas palavras de ordem, e não existe nenhum tipo de diálogo, nenhum tipo de educação política, nenhuma reflexão que é feita. Tá? Parece que o que a gente vê na rua não é muito diferente do que a gente vê nas redes sociais. São palavras de ordem, são frases feitas, ao passo que se a gente consegue reunir alguns milhares de pessoas na rua, o que seria ideal seria que a gente tivesse um momento de reflexão coletiva que é próprio da interlocução entre liderança e base nesse tipo de momento. Tá? Então, o que eu percebo nessas manifestações é uma degradação da discussão política. A gente não usa o momento de congregação das pessoas numa manifestação para tentar refletir sobre a política, para tentar avançar na nossa compreensão. É simplesmente para fazer uma foto, um vídeo e publicar nas redes sociais. E eu acho que isso é um problema, porque a gente vê, quer dizer, o retrocesso democrático no Brasil aconteceu de uma forma tão rápida, né, e tão profunda, quer dizer, foi algo tão acelerado, e isso tem a ver com o fato de que aqueles consensos que a gente achava que tinha conseguido construir ao longo do período de redemocratização, ao longo da vigência da Constituição de 1988, eles se mostraram muito frágeis. E a gente tem que reconstruir esses consensos sobre a necessidade de produção de uma sociedade mais igualitária, sobre a necessidade de avançar em relações mais democráticas, e isso só se faz se a gente ampliar o nível de educação política, se a gente ampliar o debate político. E o nosso papel, à esquerda, a meu ver, é esse, é buscar a ampliação desse debate. Então, eu acho que a gente perde a oportunidade, quando a gente consegue colocar a gente na rua, de fazer isso. A gente fica limitado à reprodução de palavras de ordem rasas, na verdade, certo? As pessoas sobem no carro de som para gritar fora Bolsonaro. O que isso nos acrescenta em termos de entendimento do que está acontecendo, em termos de reflexão política? Não acrescenta nada. Os atos acabam mimetizando a linguagem das redes sociais, a linguagem do Twitter. Né? Mas, Luiz, eu te... ainda dentro desse convite para uma análise, um balanço dos atos de 2 de outubro, eu queria que, para além das aparências, para além de uma comparação entre duas fotos da Avenida Paulista, dos atos de 2 de outubro e 7 de setembro, eu te pediria para fazer uma análise sobre capacidade de mobilização da extrema-direita, das forças que estavam presentes em 7 de setembro e 2 de outubro, a linguagem utilizada, porque pegando isso que você acaba de afirmar, da despolitização dos atos, uma despolitização progressiva dos atos, a impressão que eu tenho é que, na verdade, os atos da extrema-direita são muito mais politizados, tem muito mais, digamos, uma transmissão de mensagens, de ideias sobre os propósitos daqueles manifestantes que se reuniram, se reúnem nos atos da extrema-direita, do que das próprias esquerdas. Você concorda com esse tipo de análise, de que a extrema-direita reconfigurou a linguagem política das ruas, enquanto as esquerdas elas acabaram, como você disse, num caminho oposto? Veja, eu acredito que sim. Quer dizer, é claro que são processos complexos, não é homogêneo, mas o que a gente tem visto, isso não é só no Brasil, mas no Brasil se manifesta com muita clareza, é que a chamada nova extrema-direita,
né? Essa extrema-direita que tem o Trump, tem o Bolsonaro como exemplos, que o Steve Bannon serve de guru, né? de novas táticas, ela entendeu, e nós temos que reconhecer isso, entendeu de uma maneira muito percussiente o potencial das novas tecnologias de comunicação, certo? Investiu nelas de uma maneira precoce, antes de qualquer outra força política, e nisso desestabilizou aquilo que a ciência política, inclusive, considerava como sendo algo que estava definido nos regimes políticos contemporâneos, que era a ideia de que esses regimes eram regimes que caminhavam para o centro, certo? Quer dizer, a ciência política falava da a tendência centrípeta dos processos eleitorais, ou o teorema do eleitor médio. Então, e de fato, se a gente olhasse a política até o final do século passado, começo desse século, nos países que tinham democracias eleitorais, parecia que todo mundo estava disputando o espaço do centro, né? Tanto a direita quanto a esquerda buscavam ocupar o espaço do centro, porque quem ocupasse o espaço do centro teria provavelmente a vitória eleitoral. E a extrema-direita rompeu com isso, fez o contrário, quer dizer, não faz nenhum aceno para a moderação, trabalha com outros afetos políticos de uma maneira que rompe com os aparentes consensos. Então, a gente pode, evidentemente, julgar que é um tipo de discurso que aposta no que tem de pior, certo? E dentro de cada um de nós, né? Aposta nos ressentimentos, aposta no ódio, aposta numa exaltação da violência, mas é um discurso politizante, é um discurso, se a gente entende que é próprio da política entender que existe conflito na sociedade, o discurso hoje da direita não esconde esse conflito, pelo contrário, afirma a existência do conflito social. E o que acontece com a esquerda? Também generalizando, né? Mas eu acho que é uma generalização que tem sentido. Conforme a gente foi vendo, a partir da queda do Muro de Berlim, um fechamento do universo de possibilidades, né? Não que o socialismo soviético fosse um modelo lá muito atraente, mas o fato é que, quando cai o Muro de Berlim, parece que não existe mais alternativa, né? que o mundo é realmente uma combinação entre democracia representativa, liberalismo e capitalismo. E a esquerda, então, começa a se tornar a força que quer manter na democracia um poder de decisão. Tá? Quer dizer, a partir do final do século passado, a gente tem um movimento pelo qual parece que o mercado vai sendo cada vez mais o responsável pela organização do mundo social, e a democracia vai, portanto, encolhendo, né? Porque as decisões passam a ser tomadas por mecanismos de mercado, os mecanismos democráticos vão sendo restritos. E daí a esquerda passa a defender o modelo da democracia liberal. E é muito isso que a gente vê no Brasil mesmo, com muita clareza, sobretudo a partir do golpe de 2016. O que a gente está fazendo, a esquerda? Defendendo a democracia liberal. A gente está defendendo o Pacto Constitucional de 1988. O mesmo pacto que, quando a Constituição foi assinada, o PT não assinou a Constituição porque achava que ela era conservadora demais. E hoje é aquilo tudo que nós queremos defender. Então, parece que a esquerda se tornou a guardiã do status quo. A esquerda é quem quer manter as instituições tal como elas existem. E a extrema-direita quer desestabilizá-las. Existe uma inversão que faz com que a esquerda assuma uma posição de defesa daquele modelo que, ao longo de toda a sua história, a esquerda falou que era insuficiente, que é o modelo da democracia liberal no capitalismo. Eu queria, nesse ponto, recuperar o artigo que você escreveu para a Folha de São Paulo, publicado no 14 e 15 de agosto, no final de semana do 14 e 15 de agosto, onde você chama a atenção para o fato de que Lula e o PT estão mais próximos
de uma normalização do cenário de retrocesso de direitos sociais e desarranjo constitucional a fim de garantir a governabilidade. Me parece que os últimos movimentos, os movimentos dessa última semana de Lula, a visita de Lula a Brasília, os encontros feitos por Lula em Brasília, demonstram, pelo menos na minha avaliação, o retrato desse movimento. Mas você, nesse artigo, você faz uma provocação dizendo que esse era o momento oportuno de Lula, do PT, das esquerdas, se aproveitarem dessa posição vantajosa expressa pelos resultados das pesquisas eleitorais para cobrar compromissos desses aliados com vistas à realização de um conjunto de reformas estruturais, né, ou pelo menos de recomposição da ordem social, que é essa ordem social e democrática da Constituição de 1988. A minha pergunta é: o artigo foi publicado no final de semana, do dia 14 e 15 de agosto. Nós já passamos quase 2 meses, né, da publicação desse artigo. Passados esses 2 meses, qual é a tua avaliação sobre o que você escreveu, né, nesse cenário que é um cenário muito acelerado, né? O tempo histórico se acelera nesses nossos dias. A tendência é uma tendência desse aproveitamento da posição vantajosa nas pesquisas eleitorais para conseguir cobrar compromissos, ou, na verdade, de uma acomodação com vistas à manutenção da governabilidade, de uma eleição que seja seguida de uma governabilidade? Olha, eu acho que claramente o Lula e a direção do PT continuam na mesma direção, né? Que é uma aliança ampla, certo? Tipo coração de mãe, né? Cabem todos, nos termos quaisquer que a barganha política comumente ocorre no país. Tá? É óbvio que isso tem uma lógica. Tá? Eu não vou negar que isso tem uma lógica, certo? Por quê? Porque o caminho até a eleição, até a posse e até um novo governo do Lula é muito acidentado. Nós não temos nenhum tipo de estabilidade no Brasil hoje. Tá? O Bolsonaro desistiu, aparentemente, do golpe que ele estava tramando no mês passado, mas nada garante que não venham outras tentativas, certo? A gente vai ter um Congresso Nacional difícil eleito em 2022, mesmo supondo que a eleição vai ocorrer normalmente, que não vai haver tentativa de negar o resultado, que não vai haver uma nova intentona judicial contra os candidatos à esquerda, mas vai ser um Congresso Nacional difícil, porque a gente vai ter, certamente, eu imagino que talvez não tão grande quanto se elegeu em 2018, mas vai ter uma bancada de extrema-direita muito aguerrida, certo? E a gente sabe que são situações em que a maioria perene do nosso legislativo, que são os oportunistas, utilizam isso para aumentar o preço que cobram, né, pelos seus apoios. Não vai ser fácil. A economia destruída, um Estado reduzido, portanto, os mecanismos de intervenção debilitados em relação a quando o Lula chegou à presidência pela primeira vez em 2003. Né? A gente tem um Estado brasileiro baqueado, que sofreu muito nesses últimos anos. Nós temos uma economia destruída aí pela política econômica que vem dos últimos 5, 6 anos. Então, vai ser muito difícil. Então, é claro, uma ampla composição, a aliança com toda a elite política tradicional, garante a governabilidade, ou promete a governabilidade no seu sentido mais tradicional. Né? O governo vai conseguir aprovar umas matérias no Congresso Nacional. Mas a questão é o que isso interessa do ponto de vista da transformação social. Certo? Quer dizer, para ter essa governabilidade, e a gente vai continuar com o teto de gastos,
Quer dizer, a gente vai ter um governo que vai ser um governo de centro-esquerda, que vai ter a preocupação em voltar a combater a miséria no país, por exemplo, né, a fome, que o Brasil recuou em tudo isso. Agora, mantendo o teto de gastos, como o primeiro governo Lula manteve respeito à lei de responsabilidade fiscal, que já é um engessamento brutal da ação do Estado, que coloca o seu compromisso com os credores acima dos seus compromissos com a população, e agora com o teto de gastos, porque se não tiver um compromisso claro com romper o teto de gastos, a gente vai ter um governo aí que vai poder fazer muito pouca coisa. O que vai poder ser feito em termos de recomposição do tecido social no país se a gente tem esse engessamento que vai fazer com que, então, a educação, a saúde, a ciência e tecnologia, a cultura continuem subfinanciadas no país? A gente vai manter a destruição dos direitos trabalhistas, certo? Lula assume em 2023 por um terceiro mandato, mas não existe mais CLT mesmo, com trabalho intermitente, a uberização desenfreada da força de trabalho, a precarização, e o Estado brasileiro simplesmente lava as mãos, porque essa é o resultado dos retrocessos aí do golpe de 2016 para cá. Então, não é possível imaginar que a gente vai ter condição de recompor alguma coisa no Brasil se não houver o compromisso de reverter o que houve de retrocesso nos últimos anos e de colocar na mesa, porque eu acho que isso é a grande oportunidade que o Lula tem. E eu falo do Lula porque o Lula tem as qualidades também necessárias para isso, que é um negociador, certo? É uma pessoa que fala com todo mundo, mas que tem que colocar na mesa a reconstitucionalização do país, tem que repactuar, não é fazer esses acordinhos de chefe de poderes, mas repactuar a relação entre os poderes no país, porque hoje, desde o golpe de 2016, o que a gente vê é que as regras não estão valendo, né? Quem bate mais forte na mesa no momento leva. E não tem condição de construir uma política democrática se a gente não tiver um mínimo de regras que sejam capazes de normatizar, por exemplo, a relação entre os poderes. Então, quem assumir a presidência com compromisso democrático em 2023, né? Você percebe que eu já não acredito na expulsão do Bolsonaro da presidência antes disso, mas quem assumir vai ter que liderar o processo de reconstitucionalização do país, de fazer com que as regras voltem a valer. E do meu ponto de vista, eu imagino que o ponto central para a liderança do Lula em relação a quem ele está congregando é extrair o compromisso com essa reconstitucionalização de todos os agentes que estão se acercando a ele. Tá? E eu não sei, porque eu acompanho pela imprensa, como todo mundo, certo? Mas até onde a gente vê o que é acerto de aliança local, tá? No toma lá da cá, e promessa de espaço no governo, como sempre. Eu acho que nós estamos numa encruzilhada fundamental da nossa vida política. Luiz Felipe Miguel, cientista político, professor titular da Universidade de Brasília. Muito obrigado, Luiz, por essa entrevista. Tenho certeza que no decorrer de 2022 nós nos reencontraremos para analisar os momentos dessa conjuntura de um ano decisivo na história do Brasil. Muito obrigado, Luiz. Eu que agradeço, Marco. Foi um prazer estar aqui conversando contigo. E o Trilhas da Democracia volta na próxima semana. Até lá.